A gente sabe tanta coisa, a gente sabe o que é saudável, o que é bom, sabe que precisa comer bem, se alimentar bem, sabe que precisa se movimentar, fazer exercício físico e a gente não consegue ter energia, não consegue ter paciência, não consegue fazer. Por que será que a gente não consegue, né? Tem algo ali que está junto com a gente nos sabotando. Tem alguma coisa que está impedindo. Bom dia, Valéria. Bom dia, pessoal que vai assistir a gravação também. Então, hoje eu vou ter uma convidada que fala sobre esse assunto. Eu vi no perfil dela um post, ela colocando ali, falando sobre autorregulação emocional e sugeri esse tema para ela hoje. E ela está chegando, Marciele. Pode pedir para entrar ao vivo já? A gente falar sobre nossas emoções, a gente vai falar sobre nossa vida, sobre tudo aquilo que a gente queria fazer e não consegue fazer. Então, a explicação está. A culpada, o vilão são as emoções. Sempre são, né? Mas quem é o vilão, né, de fato? Desculpa, meu emocional está abalado. Esperando a Marciele chegar. Oi, Bom oi. dia. Bom dia. Tudo Marciele, um bem? prazer Como te você receber de está? novo. Prazer te rever também. Então, acabei de sair da outra live que a gente falou sobre as dores com o nosso pai e agora a gente vai continuar falando sobre como consertar essas dores, né? Como consertar essas dores? Como Ai, mexer no ai. passado que eu não posso mexer, né, Silvina? Eu escutava vocês agora na live. Como mexer em algo que eu não posso mexer? Silvina, está Será que eu não preto para posso? mim aqui? Tu não tá me vendo, né? Não, mas Só é uma questão do Instagram mesmo. a Eliana que está aqui com a gente, a podóloga, ela também estava com esse problema esses dias e a gente já consertou, não era do Instagram, é do celular dela, né? Então, não, mas tu não Sério? consegue. Eu acho que tu não consegue. É lá nas configurações. Eu acho que agora você vai ter que encarar assim. Tá bom, encaramos. Na É, configuração. Ô, Eliana, tem tudo depois você me conta aqui no isso. direct como é que Se- faz para resolver esse é, a problema. Muito bom. gente- Então, ó, tem tudo a ver com o nosso tema, Marciele. Você falou assim, como a gente vai resolver uma coisa que não tem solução, né? Sim, Então, mas tem a solução da gente procurar uma alternativa, um caminho diferente daquele que a gente estava fazendo até agora, né? Então você não está me vendo, porque agora direto não tem esse caminho, não está aberto, você não está vendo, né? Mas essa exatamente. solução não existe, né? Então, mas tem uma outra solução que você vai buscar, né? E é bem isso que você vai trazer hoje. Qual é a outra solução para nosso emocional abalado, para nossa situação que parece que não tem solução, né? Porque eu vejo assim, para nós diabéticos, nossa, é tão gostoso, isso a gente estava falando na outra live, é tão confortável dizer que a diabetes é genética, que ela é emocional, minha diabetes é medicamentosa, cada um tem uma história. Eu tenho diabetes porque meu pai teve, minha mãe teve. Eu tenho diabetes porque eu fiquei internada, eu tomei muita medicação, né? Eu tenho diabetes porque eu tô grávida. É Tudo são mais coisas. fácil. É, É mais fácil para nós dar uma desculpa. é uma desculpa que é verdade, mas não é toda a verdade. É só um pedacinho da verdade. É que nós humanos, nós usamos muitas muletas. A muleta, ela também dá um tempo para que eu possa criar uma estratégia de resolver aquilo que Sim, agora eu não consigo se resolver. minhas pernas estão bamba, eu preciso dar uma muleta. Bom dia, Goiás! Bom dia, Paula! Seja bem-vinda aqui, muito bom. Pessoal, arrasta o aviãozinho e envia essa live para o pessoal que tem diabetes. Você que tem familiar teu que tem diabetes, então envia essa live, arrasta o avião aí, convida as pessoas, enquanto elas fazem o almoço, as mulheres, elas assistem a live aqui e vai enriquecer a vida delas também.
Vai adoçar um pouco para a pessoa sair do sintoma da diabetes, né? Mas vamos falar aqui Vamos, sobre esse tema, então. vamos. Autocorregulação do nosso sistema nervoso. A autocorregulação do nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso é algo que eu não posso controlar. Ele está controlando tudo em mim agora. Por exemplo, o meu sistema nervoso, ele controla a minha respiração nesse momento. Ele controla o meu pulmão. Ele controla o meu intestino. Ele controla o meu rim. Eu não tenho consciência disso. Se o meu rim, se o meu pâncreas não está funcionando, eu agora não posso dizer simplesmente para ele, olha, pâncreas, volta a funcionar. Olha, pulmão, volta a funcionar. Ele tem, ele se governa. Mas quem é que está controlando? O que controla? É a biologia. É a minha biologia quem controla. Baseado nesse ambiente que eu estou inserida, que pode ser ameaçador ou não, para mim. Para mim é, se eu tô autodesregulada, para mim é, né? Para mim é. Então, veja, eu tenho um caso interessantíssimo. Um cliente, ele ficou 2 anos comigo, uma unha muito inflamada, encravada, fazia granuloma. E todas as vezes eu perguntava para ele, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Você tá se sentindo ameaçado? E ele, todas as vezes, ele dizia, não, Márcia, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. O corpo não O mente. corpo não mente, né? E aí aconteceu que ele estava trabalhando num lugar e ele acabou, porque ele fez uma faculdade de arquitetura, não, deixa eu me lembrar aqui, é desse ramo assim. E aí ele abriu o escritório dele. E ele demorou para vir, demorou, e não veio mais, até que ele veio uma vez, mas assim, tava tudo bem, sabe? Não tinha mais aquela inflamação. E eu perguntei, o que aconteceu de diferente que você agora tá bem? Nossa, eu nunca tinha atendido você tão bem assim. Tua unha tá tão boa. E aí ele falou assim para mim, não, Márcia, eu abri meu escritório e tal, e a vida mudou e coisa e tal. Sim, E a gente entende o quê? O ambiente que ele estava, ele era um ambiente de ameaça para ele. As garras precisavam atrofiar. Então, essas garras, que são as nossas unhas, elas vão atrofiar ou não perante o ambiente. O que eu estou vivendo? e nem O sempre a ambiente. pessoa percebe, né, que o ambiente é uma ameaça, né? Mas a biologia, a célula percebe. As nossas células, o nosso corpo, ele tem uma inteligência divina. A célula ela percebe o que está acontecendo no ambiente. Esse ambiente é saudável? Esse ambiente é tóxico? Como que está esse ambiente? Tanto que para nós nos autocorregular, nós também vamos ter que olhar para o ambiente. Também vamos ter que olhar para o ambiente onde eu estou inserido. Nós temos aqui uma pessoa que a diabetes está alta. Como é que ela está? Ela está trabalhando aonde? O que ela sente lá naquele lugar que ela trabalha? Tem alguma coisa pegando, né? Além dela tratar as emoções dela, compreender aí quais são os conflitos que geraram essa diabetes, quais são os gatilhos que acionam esse conflito, porque existem gatilhos, Sim. E nós precisamos ir regulando esses gatilhos também. Sim. Isso é interessante que você trouxe, né? Por exemplo, eu acabei de postar no story antes da outra live que a nossa professora Marina Bernardi teve um pico de glicemia, né? Sim. Quando ela viveu uma situação estressante que perdeu o avião, né? Então, essas situações acontecem com todo mundo. E ela nunca foi diabética, ela não é diabética, né? Não tem nada a ver com o padrão diabético de família, né? Mas todo mundo tem pico de glicemia quando precisa.
Por quê? Por que ela teve esse pico de glicemia? Porque ela estava com um estresse tão grande ali, ela viveu uma raiva indigesta. É, Ela não conseguiu digerir aquela situação. E aí precisa olhar, né? No caso dela, não sou a terapeuta dela, né? Mas quando você vive uma raiva indigesta, uma coisa que acontece com você no teu ambiente de trabalho ou no teu casamento, por que você não está conseguindo digerir aquela situação? O que está acontecendo? Quais as tuas crenças? O que está por trás disso, né? Então, a nossa mentora, ela falou assim, que ela acessou as dores da infância, né? E nós exatamente. fazemos isso. Essa raiva não é só com aquela pessoa ali, que a minha mulher não me dá valor, então eu sou diabética. Minha empresa é estressante, então eu me torno um diabético. Sim, tudo bem. Mas e por que isso dá diabetes em você e numa outra pessoa não daria? Então tem É. coisa tua, da tua história que faz você ser diabético, né? Então não pode se conformar e dizer assim, minha diabetes vem porque tá um estresse muito grande aqui. É porque tem mais coisas que você não tá vendo, né? E é sempre assim, nós temos os traumas da infância que eles vão modular a nossa vida. Sim. Por isso que a gente reitera sempre essa fala. É importante que você vá tratando os seus traumas da infância conforme você vai descobrindo eles, porque Sim. esses traumas se tornam gatilhos. Sim, Dr. Hammer falou que a nossa personalidade é formada pelos nossos traumas, né? Exatamente. De acordo com o que foi a minha vida, do que foi lá na primeira infância, regula agora a minha vida adulta. Silvina, eu posso contar um negócio que aconteceu comigo esse ano? Conta, eu gosto de Eu tive histórias. um processo de cura intenso, eu quase morri esse ano. Diga, conte. Por conta do conflito que foi tão intenso para mim. E isso tem tudo a ver com a minha história de vida. Nós, infelizmente, esse ano passamos por um problema familiar muito triste na família, e aí isso afetou a minha adrenal, afetou uma questão de um dente, tive uma questão aí no dente também. E o que, que aconteceu? Esse evento que aconteceu, afetou as memórias da minha infância. Lá na minha infância, quando eu tinha 8 anos, os meus pais se divorciaram. Para mim foi muito difícil o divórcio dos meus pais. Então, agora, eu não. O que, que eu entendi sobre mim? Eu não suporto mais perder as pessoas que eu amo assim, com separações. Então, Sim. eu tive esse processo agora de cura que foi intenso, realmente foi intenso, foi dramático. Eu vivi solidão e eu precisei me autocorregular. Tanto é que foi tão interessante o que aconteceu comigo, que eu estava bem, eu já tinha saído da fase crítica e eu fui visitar uma das pessoas que estão inseridas aí nesse contexto. E eu saí de lá com dor, porque eu sentia dor em, em toda a minha face. Eu saí de lá com muita dor. E eu entrei no carro e falei para a Adelaide, amor, você não vai acreditar, eu tô com dor. O que, que aconteceu comigo? Eu acessei o meu trauma. Porque a gente começou a falar sobre o assunto. E aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que olhar para isso aqui. E aí eu fiz uma sessão para entender profundamente o que era aquilo. E tinha tudo a ver com a história do divórcio dos meus pais. Conta mais, porque Então, entender profundamente, muitas pessoas eu percebo que elas têm vergonha de falar sobre os traumas delas. E essa vergonha, infelizmente, pode colocar a vida dela em risco. Eu não precisaria estar contando isso aqui, mas por que, que eu tenho que contar isso aqui, gente? Porque você que está ouvindo, você também passa por dificuldades. A vida tem picos e vales. Pode ser que agora você esteja no vale, e pode ser que o outro esteja no sim. pico. Estou lendo esse livro, Picos e Vales. Deixa eu Então, só só falar uma palavrinha antes de você entrar na continuação. Como é que você vai saber se você curou de fato, acessou mesmo a dor lá dos teus 8 anos e se você curou, né?
é quando você consegue contar a tua história sem sofrimento. Sem Esse é o sofrimento. sinal, é sem sofrimento. Quando você conta a tua história passada lá e se emociona ainda, é porque ainda tem dor. Na outra live Ainda eu dói. quase Eu vou chorei quando participar. contei. Eu contando sobre minha mãe, quase que eu chorei, né? Eu percebi, nossa, ainda tem coisa que eu preciso olhar para isso, né? Ainda não estou em paz com as doenças da minha mãe, nem com as minhas, né? Então, você contando a história, você está também se autoconhecendo. Você consegue se Isso. autocorregular cada vez que você está revivendo, porque está contando, você revive o trauma, né? Exatamente. E o fato de doer não tem problema, gente. Não tem problema. Porque Não, a cura é um processo. A cura é as camadas. Então, se eu contar e chorar, ok, não tem problema sim, nenhum. Vamos lá, vamos curar isso aqui que precisa de cura ainda. Não sim. tem problema nenhum. É por camadas. É, Mas algo muito interessante que aconteceu comigo e que eu tive uma aula, você também teve aula com o Michael Lloyd, que ele sim, falou sobre ele deu testemunho de quando ele adoeceu, ele teve sim, câncer de fígado, aí ele teve toda aquela, ele desregulou, teve os ataques de pânico e tal. Você estava nessa live, nessa sim, aula? sim. Ele é meu professor da mentoria. É. Então, olha que interessante. O Michael fala que a doença, ela tem um propósito espiritual. Ela tem um propósito Sim, espiritual também. sim, É tão interessante. Quando eu tive essa situação, eu senti mesmo que eu estava lá. O Michael chama de noite escura da alma, né? aham, Mas Davi escreveu na Bíblia que ele chama de o Vale da Sombra da Morte. E eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, ou como o Michael diz, a noite escura da alma. E é tão interessante que nesse lugar escuro, que você está ali, você, Deus e o teu trauma. Você está ali, você, Deus e o teu trauma. Quando você encara o teu trauma, com a presença de Deus ali com você, sabendo que Ele está ali. Porque Deus estava lá no dia do meu trauma. E Deus Ele quer que eu melhore. Gente, eu tive uma experiência magnífica com Deus. Eu pude sentir. As pessoas elas não querem viver isso, porque de fato, gente, não é algo fácil. Ir para o Vale da Sombra da Morte nem- é um lugar difícil. É mas um não é lugar uma de escolha, né? É o não, caminho que você é um, precisa passar. é um caminho que você trilha. Mas assim, ó, encare. Vocês que estão aqui ouvindo, se você precisar encarar esse Vale da Sombra da Morte, encara. Porque você vai encontrar Deus lá. Deus está no Vale da Sombra da Morte. E Ele está lá para te dar apoio, para te dar amor, para te ajudar no teu momento difícil. Então, olha que interessante. Aqui nós estamos falando sobre os benefícios da doença. Um dos benefícios da doença. Se eu olhar a doença como vilã, eu perco todo esse aprendizado. Todo esse ganho, eu vou perder. Então, essa autocorregulação, ela tem a ver com isso também. É você enfrentar. Esses dias eu atendi um menino que ele tinha um bloqueio, nós percebemos esse bloqueio emocional, e aí eu fiz uma técnica que eu aplico de desbloqueio emocional. Eu representei o. Ele tinha assim, ele estava num momento da vida que ele se preocupava em excesso com a opinião das pessoas. E eu falei para ele, eu fiz uma proposta para ele. Eu vou representar a opinião das pessoas. E aí eu expliquei assim, que às vezes que é muito importante você ouvir a opinião das pessoas. É muito importante. Existem opiniões que de fato são importantes e saudáveis para a nossa vida. Mas existem opiniões, gente, que, puxa, a vida não vai fazer você crescer emocionalmente, fisicamente, nem espiritualmente. E aí você vai ter que avaliar isso. Vai ter que avaliar mesmo se de fato aquilo tem coerência. E aí, quando
eu representei a opinião das pessoas, que ele olhou para os meus olhos, ele olhou e falou assim, nossa, você é tão pequena. E eu, e eu sentindo o campo dele, eu disse assim, nossa, você é muito grandão. Você é muito grande. Você é muito grande. E foi algo que virou uma chave dentro da cabeça dele. Você acredita, Silvina, que esse menino, ele fumava vapor? Uma semana depois ele falou para mim, ô Márcia, tem como esse desbloqueio aí fazer eu parar de fumar vapor? Eu falei, ué, claro que tem. Você acredita que ele parou de fumar vapor? A dependência que ele estava, né? A dependência. Às vezes ele estava fumando para quê? Para quem? Para agradar quem? Os amigos? Para pertencer ao grupo? Né? Parou. Eu falei, tem como sim, tem como. Claro. Se libertou. Se libertou e pronto, acabou. É isso aí. Agora vai. Segue um caminho aí diferente para você. Então, encarar a dor, encarar o trauma, encarar essa realidade, nós não estamos aqui falando que será um caminho fácil de guiar. Inclusive, Jesus falou, olha, toma a sua cruz e siga-me. Tem que tomar a sua cruz. E tem que fazer bem certinho. Pega a tua cruz e segue ele. Porque ele significa tudo que, né? Valores, princípios. Essa vida diferente que nós temos quando a gente segue Jesus. Quando a gente entende qual é o propósito dele para nós. Sim. É um detalhe interessante pegar a cruz e seguir aquele que aguentou a cruz e carregou com dignidade, né? Agora, pegar a cruz e ficar se martirizando com os espinhos, com os pregos que estão ali, que nem nós diabéticos fazemos, é ficar na doença, né? Então, a cruz é o símbolo da libertação. Ela tem esse símbolo porque ela, de fato, é isso, né? Então, se você tem dores, você tem traumas, você tem coisas emocionais lá do passado que são muito pesadas, mas tu fica ali esfregando teu couro naqueles pregos o dia inteiro, dia e noite, nem dorme mais, né? Você tem ansiedade, você tem depressão, você tem insônia, e fica ali tomando remédio para dor e não vê que aquela dor é você que está causando. Então, a diabetes não é nada daquilo que você pensa que é. Ai, por causa, a diabetes vem por causa daquilo que eu como. Tá, mas se eu como mal, por que eu tô comendo mal? É porque eu gosto daqueles pregos lá da cruz. Porque se eu sei que, que comer bem vai me trazer saúde, se eu sei que me exercitar vai me trazer saúde, eu não faço, é porque eu tô gostando mais do prego, da dor, daquele prego lá me esfregando, porque eu preciso sentir aquela dor para me sentir viva, né? Então, encarar é um ato de coragem, a Sandra está falando, que possamos ter a coragem de ser imperfeito, sim. É um ato de coragem, e ficar na doença é um ato de coragem de querer sofrer pro resto da vida, né? É querer morrer mais cedo, né? É desistir de viver, né? Então, esses temas... tá sem som agora? Para mim, tá. Tu tá me ouvindo, Marcele? Ele deu uma falhada antes. Porque eu coloquei o despertador e tocou durante a live. Agora, a cada 10 minutos ele toca de novo, né? E eu não posso sair para desligar, porque senão eu vou sair da live, né? Então, dá aquela falhada. Eu vou prestar atenção de não falar a hora que falha, né? É isso, Elenita. Obrigada por lembrar. É por causa do meu despertador, para não perder a hora da live, que eu estava na outra live e não consegui desligar. Então, essas expressões... tudo tem a ver, né? Tudo que a gente vive, a gente precisa olhar, faz parte. Encarar o trauma é sair do trauma, né? Sair você falou, do trauma. O menino te viu pequeno, porque o trauma não é tão grande. A gente que olha para ele como grande. Ele não é tão grande como a gente imagina que ele seja, né? Ele está aqui dentro, no drama mental, ele é do tamanho de um elefante.
Quando eu exponho ele, eu coloco as cartas realmente na mesa, por que a importância de fazer a terapia, compartilhar a tua dor com alguém, alguém que é apto para escutar, né, essa dor e, de fato, ajudar você nesse processo. Porque o trauma, ele vai sair do tamanho do elefante e vai se transformar numa formiguinha. E aí ele não é tão grande assim como eu imaginei. Mas olha que interessante quando você falava da cruz. Eu pego minha cruz e vou me machucando ali nos pregos. Por que que eu resisto tanto em receber esse amor? Né? Eu, por que que eu resisto tanto? É uma pergunta para a gente avaliar aqui essa manhã. Por que que eu resisto tanto em receber esse amor de Deus, o amor de Jesus, o sacrifício dele na cruz do Calvário por mim? Por que resistir? O que está em mim que faz com que eu resista tanto? Isso é diabetes. Isso é Sim. diabetes. Essa resistência. E resistência. Como seria se eu abaixasse a guarda e simplesmente me entregasse? Me entregasse ao amor do meu pai, me entregasse ao amor da minha mãe, do jeito que eles me deram. É do jeito que eles me deram. Pode ser que eles não conseguiram fazer aquilo que a minha expectativa queria. Eu também tenho a minha expectativa. Sim. Bert Helling fala assim que nós fazemos uma coisa muito ruim. Nós, nós perdoamos todas as mulheres do mundo, menos a nossa mãe. Nossa, é. Nós queremos que a nossa mãe seja perfeita e esquecemos que a nossa mãe é uma mulher humana. Nós perdoamos todos os homens, mas nós não perdoamos o nosso pai se ele falha. Nós esquecemos de tudo o que ele fez de bom e pegamos aquela única coisinha que ele fez de ruim e ficamos martelando naquilo a vida todinha, contando aquilo 1000 vezes, repetidas vezes. Nós perdoamos todos os homens, mas o nosso pai não pode É. falhar. E onde que está a prova disso? No corpo. No corpo, o corpo Por- grita. Porque eu tenho 50%, eu sou metade mãe, metade pai. Se meu corpo está padecendo com uma doença, alguém antes falou que tem mioma, é qualquer parte do corpo que responde é um jeito de eu castigar meu pai e minha mãe e ainda reivindicar, né? Então tem coisas infantis, emoções ali que estão se mostrando nessa dor, em qualquer sintoma, né? A diabetes quer dizer, você tem 50 anos de raiva do pai e da mãe, que você não está conseguindo perdoar eles, né? Então, ela é mais prolongada. Já o mioma é uma coisa pontual, aconteceu algo. Então, depende de toda a sequência do mioma, onde ele está, né? Então, de quanto tempo ele fica ali, se ele vai embora sozinho, se ele volta de novo, se são uma coleção de miomas, né? Miomas Então, mas de sempre útero, né, isso. Silvina? Miomas de útero, mulheres que passaram por perdas profundas e significativas, não é qualquer perda. Atendi um caso interessantíssimo que o mioma rompeu. Ele Sim. rompe, ele tem vida de 9 meses. Ele vive 9 meses, cumpre a função biológica dele, pronto, vida que segue. Quando eu engravidei da Emanuele, eu tinha um mioma dentro do útero de 6,1 centímetros e a Emanuele tinha 4,2 Nossa. centímetros. Uhum. Sim. E aí, isso foi no primeiro exame que eu fiz. Aí, nossa, foi aquela coisa, né? E até no dia que eu fui na consulta, foi minha amiga junto comigo, a Adelar não podia ir. A primeira consulta, a Adelar não podia ir, essa amiga foi. E o médico deu a notícia e ele falou, olha, Marcela, isso é uma preocupação, porque se esse mioma continua crescendo, ele vai dar problema ali. Ele não vai conseguir crescer, né? Porque não vai ter espaço para dois. Pode explodir, Foi tão interessante. né? Foi tão interessante, a minha amiga, nós saímos do consultório, a minha amiga muito, né, a Suzana maravilhosa. Ela disse, Márcia, não fica intrigada com isso aí não. Entregue nas mãos de Deus e tudo vai ficar bom. E realmente agora eu entendo por que eu tive esse mioma e entendo por que
que ele rompeu e tudo, e vida que segue, sabe? Eu tive uma perda. Eu cuidei de uma sobrinha minha durante 9 meses. Esse mioma era a perda da minha sobrinha. Eu sofri muito com a perda dela. Sim. Você estava querendo devolver a vida a ela, né? Sim, sim. O mioma é isso, no útero, né? Sim. A natureza fala assim, olha, você perdeu, eu vou te dar aqui o que você perdeu. E aí a natureza cria o mioma. Quando você entende aquilo, pronto, vida que segue. Tratou, sarou e pronto, vai embora. Não precisa fazer cirurgia, não precisa fazer químio, não precisa, você precisa entender e liderar aquilo que aconteceu, né? Então, primeira coisa é identificar o que aconteceu de fato. Procure na história, né, o que aconteceu contigo, né? E para tratar precisa de ajuda, né? Precisa de uma ressignificação, de uma liberação, porque, que nem no teu caso, Marciele, você não era mãe, como tia você viveu essa dor. Então você tinha memórias de dor antes disso já, né? Mas a minha Então, biologia não vinha como tia. A minha biologia via ela como uma filha. sim, quando a gente perde, quando a gente cria um sintoma, é porque a gente é mãe. E por isso que precisa ressignificar, precisa tratar a causa, porque senão você é muito mãe, é uma pessoa muito salvadora, você se dói por todas as outras pessoas também, né? Então você vai ser uma esponja que vai pegar os traumas dos outros, são teus traumas, né? Então é por isso que precisa ir além, não só curar aquela situação, você precisa sempre diante de um sintoma olhar para o contexto todo. Quantas outras vezes você já de novo falhou? Falhou, mas é por causa do alarme. Isso. Então, só vai tocar mais uma vez até o final. Então, todo o contexto, assim, a biologia ela é tão sábia, tão inteligente, né? Não tem doença que nos ataca, né? Não tem. A gente, quando tem um sintoma, a gente já sabe, ó, tem alguma coisa, né? Vou pesquisar. É alguma coisa querendo me tirar do vale da morte, né? Tirar do vale da morte, assim, de tirar daquele trauma antigo, né? Porque né, a Marcela Sim, estava contando a história dela, né? Esse trauma novo, essa situação nova veio para ela liberar a situação antiga que estava aprisionando, né? Então precisa passar esse processo de restauração, porque senão depois vão vir outras coisas, vão vir mais coisas, né? Então vem aquela pessoa que tem um câncer, depois tem outro câncer, daí tem outra metástase, tem outra metástase. É porque a pessoa não tratou a causa, a pessoa só tratou aquela fumacinha que saiu lá no final, aquele ramozinho pequeno, aquele galinho, e não tratou o tronco que está ali doente, né? Que está com sintoma, que está pedindo por restauração. e a maravilhosa notícia, né, Silvina, é que a medicina germânica, ela oportuniza o paciente. Vocês estão Sim, ouvindo? Sim? A sim. medicina germânica, por conta do conhecimento que a gente entrega para o paciente, ela oportuniza o paciente a entender com profundidade e clareza o porquê que ele está desenvolvendo essa doença nesse momento da vida, entendendo a causa, e agora, com essa compreensão, esse paciente pode atuar lá na causa. Agora sim, agora o olhar dele se vira para lá. Porque, veja, hoje a medicina convencional, o que ela faz? O paciente vai, o profissional ali, ele dá remédio. Está tratando a causa realmente? Não, Remediando. está remediando. É que assim, nós temos uma cultura, talvez demore muitos anos, nós temos uma cultura muito forte de passar paninho em coisas profundas. E não é assim que funciona. Você vai ter que sentar, vai ter que olhar e vai ter que resolver aquilo. É isso.
Sim. Nós temos uma cultura de culpar as pessoas só. Agora, aqui tá frio. Ah, daí, eu tô resfriada porque tá frio. E aí, não consegue olhar além. Ah, só a partir da culpa. E falar sobre encontrar culpados, você não encontra a solução do problema. Não Sim. é assim que a gente resolve o problema. Encontrando culpados. Encontrando o problema real e encontrando a real resolução. Sim. E quando você compreende isso que você falou da medicina germânica, você compreende, você entende a causa daquele um sintoma que você teve. Quando você tiver um outro sintoma, você já vai buscar de novo você, porque uma coisa que você teve sucesso uma vez, você vai de novo querer esse sucesso, né? Então essa vontade de viver com saúde, ela vai você de repente você se percebe que você é o responsável pela tua saúde. E isso foi o Dr. Hammer, ele escreveu lá no começo do livro dele, né? Que a partir de hoje as pessoas não vão mais ser, não é mais o médico que vai decidir se você vai ter saúde ou doença, mas é a pessoa que vai decidir, né? Então, quando você faz uma vez o processo de autocura, você encontra a solução, isso te dá tanto prazer, tanta libertação, que você não vai mais querer remediar nada, porque por isso que todo terapeuta da medicina germânica começa assim, né? A gente compra o curso, vai nossa, isso eu tenho solução. Daí a gente passa um tempo estudando e aquilo não tem, aquilo parece que não funciona, parece que eu não consigo entender, né? Todo mundo passa esse processo, né? Eu levei 3 anos para passar esse primeiro processo, né? Por causa da resistência, né? E É, quando eu entendi, quando eu vi que eu não tinha mais sinusite, eu não tinha mais rinite, eu não tinha mais depressão, eu não tinha mais os pés inchados, eu não tinha mais aquele calombo aqui no joelho que estava começando, né? No lado direito, eu estava começando a formar um líquido. E eu percebi, de repente, não está mais aqui. Meus culote tinha sumido, minha celulite tinha sumido. Tudo que eu antes precisava gastar um monte para fazer drenagem, por causa da celulite nas pernas, que eu tinha excesso desde criança. Nossa, eu não fiz mais, faz 2 anos que eu não faço drenagem e minha celulite está menor. Então, quando a gente começa, nossa, mas funciona? Está funcionando sim, né? Então, agora a resistência do diabetes também tem solução, né? Então a gente vai, esse caminho, a medicina germânica só vai ampliando. Ela vai, em vez da gente achar que a gente está envelhecendo para a doença, a gente vai, entende que a gente vai envelhecendo para a sabedoria. A gente volta a recuperar aquilo que era antigo, né? Os anciãos eram os sábios, né? As pessoas é, velhas eram as pessoas que tinham a sabedoria, né? Que eram as pessoas que orientavam os novos, né? E hoje na sociedade os velhos são problema. Os velhos não são vistos como pessoas sábias, né? Então, olhar para a tua idade, não importa a idade que você está crescendo em sabedoria. Você não está crescendo em doença, como a é. gente acreditou. Como nós fomos ensinados, e ainda é. Você acredita? Eu vou contar uma coisa assombrosa para vocês. Eu fui, por conta de tudo isso que eu vivi, afetou os meus olhos também. Então, a minha visão de perto foi afetada. E eu fui no oftalmologista. E eu estou com 44 anos. Sabe o que, que eu tive que ouvir do profissional? Essa profissional falou para mim assim: você tem que se conformar. Daqui para frente é só ladeira abaixo. Você está ficando velha e o seu olho envelhece junto com você. O E olho aí, dura até os 40 anos. Eu aprendi meu isso, até os Deus. 40 Aí eu falei, anos. bom, é vendedora de óculos, né? Ponto. Caí no golpe da vendedora de óculos. Bom, aí eu, do que eu vou falar, né, com uma profissional assim tão que falta tanto conhecimento, né? Ela vende óculos. Bom, nem entrei no assunto ali da questão emocional, porque não tem como conversar isso com ela, o conhecimento dela tá assim, né? Não está aberta para isso, né? Só fiz mais uma pergunta para testar, né? Falei, doutora, em alguns exames de vitaminas, eu não tenho vesícula, o que, que a senhora vai pedir para eu fazer?
Ela disse, não tem nenhum exame que você possa fazer. Isso aqui não é vitamina, é porque você está ficando velha. Sim. É para te dar a última pasada para dizer, ó, bate o caixão, que é a única solução que você tem, né? Ela tirou toda a minha autonomia, é o contrário do que o Hammer falou, né? O Hammer, ele fala que nós, os terapeutas em germânica, nós devolvemos a autonomia para o paciente, nós não tiramos a autonomia do paciente. Sim. Nós Esse é o nosso devolvemos. propósito. Uhum. É esse o propósito do bom profissional. Ele tem que devolver a autonomia, devolver o poder para a pessoa, porque o Hammer fala, existe um médico interno aqui dentro de mim, e eu preciso ouvir este médico. É ouvir a natureza. Eu sei o que precisa de cura dentro de mim. E eu preciso ouvir esse médico interno que está dentro de mim. E aí, quando, por exemplo, um profissional da saúde que usa um jaleco branco, que determina para uma pessoa, no pior momento da vida dela, quantos dias de vida ela vai ter, o que, que é isso? Tirou toda a autonomia da pessoa. Nós não podemos falar isso. É a Sim. pessoa que sabe quantos dias ela vai ter. E se ela tiver a chance de olhar e restaurar e curar? E daí, como é que é? Sim. É uma coisa muito pesada quando você. Eu também comecei a usar óculos com 18 anos e aos 40 eu adotei essa crença, né? Que eu já estava no lucro. Eu, depois dos 40 cada ano, trocar de óculos e colocar a lente mais forte, né? E fui assim até os 50. De repente, nos 50 eu estava com catarata e tô ainda, né? Agora dizem, de repente você pode até me dar uma luz aqui, né? Eu não posso tirar óculos porque eu tenho início de catarata, mas que eu não posso fazer cirurgia porque ainda está muito leve, ainda tem que esperar crescer mais, né? Então, não, eu ainda não descobri, assim, por exemplo, se reversão não está tendo, porque tem 5 anos que eu não aumento de grau. Depois que eu comecei a estudar medicina germânica, eu parei de aumentar o grau, é o mesmo grau sempre, só que estacionou ali, né? Então, a Isso. Helene está Você parou de falando que fazer ela já. conflito, né? Oi? Você parou de fazer conflito, né, Silvina? Sim, eu parei mudei a crença, mudei um monte de coisas, né? Então, a A minha. ela é uma estratégia biológica perante o que eu estou vivendo. Então, se eu construo essa catarata, porque a catarata tem um objetivo biológico, Sim, obstruir a visão. Ela fecha, ela tampa. Então, o que, que eu não quero ver? O que, que eu não posso ver? sim. Né? Nesse momento, o que, que eu estou vivendo nesse momento da minha vida que eu não posso ver? Uhum. Sim, na época ficou bem claro, né? Quando eu tive o diagnóstico, eu comecei a estudar medicina germânica, eu já entendi, ó, por que que veio a catarata, né? Mas aí ela virou uma cicatriz. Então tem coisas que, pelo menos é o meu entendimento, quando é uma cicatriz, a cicatriz está seca, né? Então Tá essa. certo. Uhum. É, Olha só, a Helenita disse assim, ó. Eu já tive na AM, a Helenita passou por um processo de câncer, é minha amiga, uhum, e ela ouviu coisas ruins de um enfermeiro. Então, você que é da área da saúde, que é médico, que é enfermeiro, que é seja o que você for, você tem que entender uma coisa: você está a serviço de Deus. Você está a serviço de Deus. Você não é Deus para determinar o dia da morte do ser humano. Eu tive um caso de uma amiga que ela recebeu. Essa amiga ela estava se engasgando muito e ela foi fazer alguns exames e uma lesão no esôfago apareceu. E foi tão interessante que o médico que atendeu ela disse para ela que ela tinha que operar, tirar o esôfago, porque senão ela ia morrer afogada e blá blá blá, assustou um monte ela. Aí ela chegou aqui no desespero. Essa menina, eu conheço ela há muitos anos. Eu falei, tá. Ela tem 2 filhos, tem um marido, tem uma vida, tem uma empresa, tem tudo. Ela tem tudo. Ela praticamente tinha aceitado o diagnóstico de morte do cara lá que falou para ela. Aí eu falei, viu,
quem que é esse cara na ordem do dia para dar esse diagnóstico para você e você aceitar? A última palavra não vem da boca humana, vem de Deus. Sim. E ela não operou, gente. Nós fizemos a sessão dela, nós achamos os DHS dela, porque eu falei para ela assim, nós vamos encontrar esse DHS e você vai ficar bem, porque você merece ser feliz e você deu seu plano para você. E foi, nossa, a história dela é muito linda. Deus fez um milagre na vida dela. Então, gente, para de acreditar em diagnóstico, em sentença de morte. Quem veio para roubar, matar e destruir? Quem veio? É falta de conhecimento, é falta de conhecimento da nossa parte acreditar nessas sentenças do médico, né? Porque a gente não pode mudar. Eles, por exemplo, tem muitos médicos e enfermeiras que são nossos colegas na medicina germânica. Isso já é muito bonito ver, né? Sim, mas tem... Infelizmente, quando a pessoa está na dificuldade, ela está passando por esse momento difícil, que é o momento da angústia, o momento de receber o diagnóstico, ela não pode, nós sabemos que ela faz, se ela recebe um diagnóstico assim, ela faz outros conflitos. Sim, aí vai ter as metástases, né? Então ela não pode receber uma notícia assim. Tá errado, né? Assim, é sentença de morte mesmo, né? É sentença de morte. Sim. E é tão gratificante, assim, a gente ver como a pessoa consegue dar a volta, né? Quando ela muda essa visão perante a doença, né? E eu também estou atendendo pessoas com câncer, eu sou especialista em diabetes, mas eu atendo porque a diabetes faz parte de todas as outras doenças, né? Então, pessoa que teve câncer 5 anos fazendo quimio e rádio, de repente os médicos mandam para casa. Você tem 3 meses de vida, vai para casa, acho que você tem que curtir a família, aproveita esses restos dos teus dias. E tem 6 meses que eu estou atendendo ela, né? Então, não se cumpriu a sentença, né? Eu tive uma paciente, Silvina, que eu atendi ela na quarta-feira. A gente achou o DHS dela, câncer de estômago. Na quarta eu atendi ela, na quinta ela internou para operar o câncer. O câncer era tão grande que eles abriram e aí fecharam, porque não ia dar para mexer. É morte certa, né? Já faz 1 ano que eu atendi ela, aí o médico propôs para ela fazer uma quimioterapia e ela está viva. Não é a quimioterapia que salvou ela. Foi quando ela entendeu aquilo que era indigesta. Ela não conseguia se perdoar por algo que ela tinha feito lá na juventude dela. E ela conseguiu se perdoar. Faz 1 ano que ela está viva. Ela está viva e ela está bem. E quando fecho numa cirurgia porque não tem o que fazer, é esperar a morte, né? E é rápido quando a pessoa de fato acredita que é isso, né? Então, a nossa responsabilidade, Marcelo, nosso horário já está indo quase para o final, ainda temos uns minutos, mas assim, a nossa responsabilidade, saber que existe um caminho mais leve, com menos sofrimento, essa responsabilidade é nossa. Por exemplo, você que é estudante da medicina germânica, você tem a responsabilidade de contar para as pessoas, né? Então, quando a professora, a mentora Marina falou assim, você é responsável pelas pessoas continuarem no sofrimento, você estuda, estuda, estuda e não conta para ninguém que tem solução. Então, você é responsável se as pessoas não saberem. Então, toda pessoa que estuda a medicina germânica, estuda as ciências que curam de fato, e não conta isso para as outras pessoas, ela está se omitindo. Ela está deixando a outra pessoa continuar no sofrimento, né? Então, nós temos responsabilidade pela nossa vida, mas também pela vida de todos os que chegam no nosso entorno, né? Então, a minha vida não é sobre mim, a minha vida é sobre as pessoas que eu sou responsável de impactar, de ajudar para bem, não para fazer sofrer, né? Que nem antes, não, para sofrer. O que a gente faz normalmente, a gente acredita, a pessoa vai ficando velha
e cresce no caminho, assim, de que vai precisar pessoas para cuidar dela, né? É o que a gente acreditou, né? Meu marido está aqui escutando, né? A gente conversou sobre isso no passado, né? Nós temos que ficar juntos porque um tem que cuidar do outro. Não. Se eu vou ficar junto só para cuidar de um doente, não vale a pena ficar junto. Eu tenho que ter um motivo maior. É o alarme. Gente, eu caí, quase que eu caí, quase que eu perdi a live. Então, Ah, eu entrei no alarme. Então, são os alarmes que tocam sempre para a gente ficar no momento presente e são as barreiras da nossa resistência que vão levantando, né? Então, a gente aceitar tudo é como é, mas eu posso olhar diferente para aquilo que é, né? Então, Marciele, quer dar uma palavra final? Eu sei que você já falou muita coisa interessante. Eu vou baixar essa live e postar no YouTube. E quem ainda não me segue no YouTube, não é só procurar pelo meu nome. Eu mando para a Marciele também o link da live depois, para ela poder enviar para quem ela quiser, né? Então, quem ainda não me segue, o YouTube é igual ao Instagram, a gente só cresce gratuitamente se tem seguidores e curtidas, né? Então, o nosso trabalho aqui é de voluntárias e gratuito, né? A gente recebe nossa recompensa nos atendimentos, nas pessoas que a gente ajuda mais de perto, mas no Instagram e no YouTube nosso trabalho é gratuito, né? A gente está se doando para chegar a mais pessoas. Então, a mensagem final é: continue investindo sua vida em buscar conhecimento, porque o conhecimento liberta você da dor e do sofrimento. E sempre, sempre confia em Deus. Foi Deus que criou o teu corpo. Teu corpo é perfeito. Ele não faz nada aleatoriamente. Ele não faz nada à toa. O corpo, ele é lindo e magnífico. E ele é perfeito. Ele está aqui, o corpo, ele foi criado para manter a minha vida. Enquanto eu estou aqui, eu, Alba Marciele, né? Enquanto eu estou aqui, esse corpo está a serviço da minha vida e ele trabalha a meu favor e não contra mim. Quando nós escutamos as doenças imunes, que o corpo está atacando o corpo, calma, respira e vai estudar, porque o conhecimento ele liberta nós. É só o conhecimento. Conhecimento traz libertação. Conhecereis a verdade, Jesus falou, e a verdade vos libertará. É o conhecimento de que existe Deus, o conhecimento de que existem outras alternativas. Então, o autoconhecimento, ele é bem... Tem muita coisa para a gente conhecer quando a gente não está caminhando para a saúde, né? E resumindo isso que você falou, assim, se você acredita em doença, é porque você duvida de Deus, né? Deus, de fato, não existe dentro da gente quando a gente acredita na doença, né? Então, quanto mais eu cultivo minha fé em Deus, mais eu cultivo minha saúde, né? É. Obrigada, Marciele, foi um prazer. Daqui a um Obrigada, mês minha você amiga. está de volta, né? Então, quem quiser sugerir temas para live aqui, para nossa dupla aqui, para os terapeutas da medicina germânica, fale no direct comigo ou com a Marciele, ou no WhatsApp, né? Porque daí a gente responde também aquilo que vocês buscam, né? Então, mas as emoções hoje para mim foi assim, top de letra, né? Muito Obrigadão, bom. Marciele. E lembrando assim, que a fé é uma emoção altíssima, altíssima. Então, se você tem fé, você pode quebrar barreiras, você pode fazer coisas grandiosas. Invista na sua fé, invista no teu relacionamento com Deus, com o Pai Celestial, com o teu Criador e com Jesus. Com Jesus, invista nisso, invista. Tem gente que está investindo a vida em rede social, olhando a vida dos outros, cuidando da vida dos outros. Quando isso, pega a tua Bíblia, vai ler lá. Tem uma palavra para você lá direcionada. As pessoas esquecem de investir em si, né? Nesse tudo que tem força, né? Investem no medo mesmo, né? No Obrigadão, tá? meio. Pessoal que chegou agora no final, vai ficar gravada, pode assistir. Obrigada
todos que estiveram aqui com a gente. A presença de vocês foi muito importante para nós. Com certeza, né? A gente não existe sem o outro, né? É, isso aí. Obrigadão. Beijo.